busquei onde estava escrito tenha fé em Deus, que eu comentei no vídeo anterior. Não deixe de conferir o vídeo anterior sobre 2 Coríntios 12:9. Eu achei em Marcos 11, verso 22, diz Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus. Tende fé em Deus, acho que lá eu falei outra coisa. E aqui ele vai falar aquela parte da figueira, que a figueira acho que não deu fruto, e daí ele fala pra figueira secar e a figueira seca, a gente tem que falar com fé, não duvidando no coração, enfim. E esse tem de fé em Deus, eu lembrei também de um vídeo que eu fiz quando eu gravei 1 ano de vídeo e não postava. Lá quando eu estava lá em Ponta Porã, estava trabalhando na área ambiental ali, da graduação que eu fiz de engenharia ambiental, como laboratorista de saneamento, com depressão, com ansiedade, veio Covid, tudo mais que você pensar. E aí eu gravava, mandava pros meus pais, mandava pro meu esposo, mas meu desejo era postar, mas não conseguia. Eu já estava fazendo análise pessoal, comecei a falar isso em análise. E esse tem de fé em Deus, na época ali da pandemia, eu trabalhando, porque era um serviço essencial, né, cuidar da qualidade da água. Eu coloquei lá, minha mãe até falou assim, nossa, tá parecendo uma pregação. E eu falei assim, ó, tem de fé em Deus, né, tem de fé no que está acontecendo, não sei se pode ficar falando essas palavras, pão, vocês sabem? E o outro que eu já falei, vamos ver o que vai dar. E assim eu falo, em continuação, aquele vídeo sobre a graça. Estão escutando os passarinhos que Deus cuida? O quanto que a gente precisa ter fé em Deus e não na ansiedade, e não na preocupação, e não no medo. E como eu já falei pra vocês, ainda mais eu enquanto uma profissional da saúde, da psicanálise, né, graduada, formada, né, em psicanálise, em coisa, inteligência emocional, fazendo saúde mental, pós-graduação, o quanto que eu sei que você vai sentir ansiedade, medo, angústia, ainda mais o seu corpo, como eu trouxe aqui, tem algum trauma, alguma coisa aí da sua história que você sempre viveu em estado de alerta, sempre angustiada, sempre preocupada, a gente precisa trabalhar tudo isso aí, essa ligação do corpo, o seu cérebro, o jeito que ele se acostumou a ser. Na psicanálise eu trabalho significantes, ou seja, o que se repete aí dessas marcas, mas a gente pode cortar essas marcas e buscar uma outra coisa juntos, né? Provavelmente algo em direção ao que for paz para você, para o seu coração. Mas é sobre isso, quando Marcos 11, verso 22, Jesus responde e diz, tem de fé em Deus? Ele não disse tem de fé na agonia, na angústia, tem de fé nesse trauma, que você nunca vai sair disso, tem de fé na reclamação, que isso é uma coisa muito importante, a gente parar de reclamar tanto, porque quem fica só reclamando, achei que tinha travado, que apareceu uma ligação, mas enfim. Quem fica só reclamando, a ideia é não sair do lugar, pensando já aqui como psicanalista, como a neurose. Então dá uma cortada na sua reclamação, às vezes a gente vai reclamar mesmo, a gente quer desabafar, mas que não viva só desabafando, só reclamando dos sintomas, seja físicos, emocionais. Que você olhe para isso, por que eu tô sentindo essa dor? O que aconteceu? Se possível, vai fazer uma terapia, o que tem a ver com a minha vida? E vai fazer sua oração, meu Deus, o que Deus requer de mim aqui, nessa situação? Tem de fé em Deus e não nas dificuldades, tem de fé em Deus, confia que a graça de Deus basta, continuando aquele vídeo lá. Mas eu amei esse verso, tem de fé em Deus, aí é ponto, né? Bem curtinho ele, ó, esse que está grifado. Mas essa reflexão, né? Jesus falando para ter fé em Deus, ter fé em Deus, e nós fica com fé no ruim, no mal, pregando maledicência para si. Eu acho que eu não fiz vídeo sobre isso, eu escrevi lá no Substack sobre para você perceber o quanto que você andava pregando maledicência para você mesma, não só pregando dos outros, porque tem gente que sai pregando maledicência na cabeça de todo mundo. É bom você cortar também, né? Não pegar isso para você. Pega as promessas e as bênçãos que Deus te fez. Mas às vezes a gente mesmo, com esse monte de reclamação, com esse monte de pensamento ruim, com esse monte de angústia, ansiedade, não tratado, não olhado, não orado, só aí falando e virando sintoma no corpo, na vida, na mente. Quando eu falo sintoma, gente, é dor de cabeça, é dor não sei na onde, é angústia, é um monte de coisa que a gente sente. Eu sinto também por muitas vezes, mas a gente precisa não só acolher, mas tentar não ficar reclamando e olhar com isso com carinho, né? Eu tenho questões às vezes de crise de enxaqueca. Eu percebo que geralmente dá mais quando eu tô muito cansada, quando eu me sinto invadida, que isso tem tudo a ver com a linguagem do corpo também. Claro que eu estou tratando aqui algo em relação à minha coluna, tem essa parte orgânica, mas que também tem uma ligação com a nossa mente, enfim.
Mas eu percebo que eu tô cansada, então é hora do quê? Descansar e não ficar só reclamando ou só tomando remédio para aguentar. Às vezes necessita, sim, tomar um medicamento, porque eu preciso fazer realmente uma atividade muito importante. Mas isso geralmente eu tento não ser constante. Geralmente é porque eu preciso, a enxaqueca é porque eu preciso parar, relaxar, tomar água, ver se tá tomando água direito. No sentido de me cuidar, fazer uma caminhada, enfim. Quer dizer que tem vários pontos para ser olhado. Nossa, fui lá em outro assunto, né? Mas é sobre isso, sobre ter fé em Deus e não nesse monte de angústia, nesse monte de coisa. Esse monte de coisa, de angústia, de ansiedade, como eu tô falando, precisa ser olhado. Seja numa terapia, seja em firmeza de oração, com a palavra de Deus também, mas principalmente na sua própria vida, o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, o que Deus está te chamando para quê. Então, enfim, acho que eu viajei um pouco aqui, mas eu queria compartilhar esse verso porque eu acho ele incrível. Atende fé em Deus e não na sua angústia. Atende fé em Deus e não na ansiedade. Atende fé em Deus e não na enfermidade. Atende fé em Deus e não nas dificuldades. E lembrar o outro vídeo que eu fiz, né? Que a graça de Deus basta. A graça de Deus basta e eu tenho fé em Deus e não em qualquer ansiedade ou dificuldade que esteja na minha vida. Mas eu vou encarar elas, vou ver o que eu preciso melhorar, vou começar a me cuidar emocionalmente, do corpo, espiritualmente. Enfim, é isso. Não deixe de curtir o vídeo, comentar se vocês gostam de vídeo assim, porque eu tô fazendo vídeo assim agora. Creio que Deus também tem trabalhado muito isso no meu coração, porque ficava muito preocupada em gravar vídeo assim. Fiquei aquele ano sem gravar, acho que eu falei no outro vídeo. Sem gravar não, gravei um ano, mas não postava. Aí depois comecei a postar, mas mais focado na psicanálise, no meu trabalho, na depressão que eu tive. E a minha fé, que sempre existiu, que é o que me sustentou e me sustenta até hoje, a graça de Deus diária, do jeito que eu quis conversar com vocês, fui deixando. Aí Deus tem trabalhado no meu coração em relação a isso, que eu tinha uma coisa de respeitar muito o outro, porque eu tô nesse meio, principalmente profissional, e tem muitas pessoas que não professam essa mesma fé, e é um problema delas. Só que aí eu respeitava tanto o outro que eu deixei de me ouvir. Eu queria me expressar, isso que eu tô falando aqui pra vocês, e falar a palavra, e falar da minha fé, das minhas dificuldades diárias também. Mas aí eu ficava, ai, pisando em ovos, porque não sei o quê. Isso é bem coisa neurótica, tá, gente? A gente achar que o mundo está preocupado com a gente, mas no geral o mundo não está preocupado com a gente, eles estão preocupados com o próprio umbigo. Mas aí eu percebi essa dinâmica da minha mente funcionando, contando aqui pra vocês essa vulnerabilidade. Ah, estou tão preocupada em respeitar o outro que não processa fé, que daí eu não falo o que eu acredito. Não faz sentido nenhum, agora que eu percebo, né? Enfim, só comentando isso, não deixem de curtir o vídeo. Se faz sentido esse conteúdo para você, comenta aqui que vocês querem ver mais conteúdo sobre isso. E se inscreva no meu canal se você não é inscrito. E é isso, Deus abençoe sua vida.